Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Até a Farda. É um grande prazer estar aqui e hoje iremos avisar crimes contra o patrimônio, um dos assuntos mais cobrados, sem sombra de dúvidas, e por isso prestem muita atenção. Lembrando que Código Penal, parte geral, vocês precisam gravar o núcleo verbal, ou seja, o momento que irá consumar cada crime, o verbo que irá determinar qual será o crime. Sem mais delongas, primeira questão, ano de 2023, Banca CESP, questão atualizadíssima. Caso o indivíduo seja preso em flagrante pela prática de furto a uma residência, ele será isento de pena. Isento de pena se tiver cometido o crime em prejuízo de. Para quem não entendeu, o indivíduo praticou o furto e não irá responder pelo crime. Será que o Código Penal traz alguma disposição em relação a isso? Sim, na parte de disposições gerais em relação aos crimes contra o patrimônio. Disposições gerais. Não recomendo vocês gravarem isso de primeira, até porque tem de ter um passo a passo. O bizu para você seria primeiro gravar o núcleo verbal, ou seja, quando se consuma cada crime, qual é o verbo que vai caracterizar aquele crime. Segundo ponto, gravar majorantes e qualificadoras quando a sua banca começar a cobrar, tá? Não precisa sair gravando tudo, senão cai muito na sua prova. Qualificadoras. PM Bahia dificilmente vai cair, mas se você já estiver bem no núcleo verbal, você pode sim gravar alguns principais. E terceiro ponto, disposições gerais. Eu trouxe essa questão apenas como um exemplo, porque muitos de vocês estudam e nunca nem viram essa disposição. Então vale a pena sim fazer uma questão e conhecer, porque se porventura a banca exagerar um pouco, vocês irão acertar, como aconteceu na última prova da PEN Bahia. Teve sim uma questão mais aprofundada sobre arrependimento posterior. E quem quiser ver na prática esse tipo de disposição, eu tenho um vídeo no meu Instagram em relação ao furto, certo? Mas vamos voltar à questão. Caso o indivíduo seja preso em flagrante pela prática de furto a uma residência, ele será isento de pena se, letra A, praticar o crime em prejuízo da sua namorada desde que coabite com ela, errado, em relação ao tio. Letra B, sua mãe, desde que ela tenha 60 anos ou mais de idade. Sim, ele não responderá se for ascendente ou descendente, mas se tiver 60 anos ou mais, ele responde, não se aplica a essa disposição, então tá errada. Letra C, seu irmão, desde que coabite, errado, tem que ser tio. Letra D, seu filho, errado, tem que ser tio. Letra E, seu cônjuge na constância da sociedade conjugal, certo. E qual bizu para responder essa questão, gravar. A banca cobrou este artigo e somente este. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Perfeito, esse é o gabarito. Poderia ser também do ascendente ou descendente, sendo legítimo ou ilegítimo. E os outros aqui, o bizu é realmente ler e gravar. Você pode perceber que a banca fez pegadinha com este aqui, ó. Somente se procede mediante representação se for com tio ou sobrinho com quem o agente coabita. E não se aplica se for igual ou superior a 60 anos. Já teve pegadinha assim com isso. A banca narrar um caso completo e deixar lá que era uma pessoa maior de 60, então não vai se aplicar. Eu não vou perder muito tempo lendo isso aqui. Eu trouxe só para você conhecer que é assim, essa disposição geral, e você pode estar se perguntando por quê. E a resposta é: o Código Penal, quando tem relações familiares, você pode perceber aqui, ó, ascendente ou descendente, ele isenta de pena porque ele acredita no valor da família, ele prefere não se meter, por assim dizer, certo? Por assim dizer. Então, apenas para que você tenha esse entendimento, eu trouxe essa questão de 2023, mas não quero que você perca tanto tempo nessa questão se você ainda está gravando os crimes, certo? Questão de número 2, banca FGV, prova PM do Rio de Janeiro. Norberto, deixa eu pegar o marca-texto. Norberto, com a intenção de obter uma vantagem, e após conseguir um uniforme similar ao utilizado pela equipe de manobristas de uma casa noturna, ou seja, ele está usando um uniforme. Dirigiu-se ao estacionamento da boate e por ali permaneceu, sem ser notado, aguardando potenciais vítimas. Cardoso, um cliente assíduo do estabelecimento, chega à boate e, induzido por Norberto, entrega a ele voluntariamente. Acabou a questão aqui. Acabou a questão aqui. Acabou a questão aqui. A chave de seu carro para que fosse estacionado. Norberto, com a chave do carro, foge do local, levando o veículo de Cardoso.
Eu vou deixar você responder, vou te dar 5 segundos. Qual é o gabarito? Acertou quem respondeu estelionato. Quem acha que é furto ou apropriação precisa estudar um pouquinho mais, o que é normal. Acontece de você confundir no começo. E perceba que é uma prova de polícia militar. Por que seria estelionato? O artigo diz obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ou qualquer outro meio fraudulento. Observe, induzindo. A questão facilitou. Ela colocou aqui, ó, induzido por Norberto. Já colocou que ele queria uma vantagem. Ou seja, tudo que tem no artigo, vantagem ilícita, induzindo a erro, uma fraude. O fato de ele utilizar esse uniforme foi uma fraude, porque um indivíduo, um cidadão comum, quando chegar ao local, vai realmente acreditar que ele faz parte daquela empresa. E o que mata a questão, essa parte aqui, voluntariamente. Quando a vítima entrega o bem voluntariamente, é estelionato. Se você quiser aprofundar mais, eu tenho um curso de direito penal na bio deste vídeo. Pode olhar aí na legenda. Tem um curso em PDF, está em promoção, vale muito a pena. Eu diferencio vários e vários crimes e só para prova militar. Tanto praça como oficial. Então vale a pena para você gabaritar, até porque se você errar uma ou duas questões de penal, pode ter certeza que isso pode fazer falta e pode tirar a sua aprovação. Como eu já vi pessoas que não passaram porque erraram uma questão de direito penal. Então, apenas para revisar, no estelionato, eu vou comparar o estelionato e o furto. Você vai perceber que no direito penal, em relação a crimes contra o patrimônio, você vai ter que diferenciar muitos crimes. Na verdade, esse é o ponto central da questão. Se você sabe ou não diferenciar. Então, no estelionato, a vítima entrega o bem. Então, quem matou a questão foi esse voluntariamente. Já no furto, a vítima sofre a subtração. Subtração. Bom, há muitas questões comparando esses dois crimes. Por isso que eu trouxe essa para começarmos a exemplificarmos. Não é só questão, por exemplo, de indivíduo que se veste com uniforme. Há questão de furto de energia elétrica, há questão de estelionato também com energia elétrica, e vamos passo a passo. Eu só trouxe essa primeira para você perceber que há essa primeira comparação. Eu vou gravar outras aulas de crime contra o patrimônio e teremos tempo para revisarmos. Mas, se você já quiser acelerar sua aprovação, você pode adquirir o curso em PDF, porque lá está bem resumido. Questão de número 3, ano 2023, banca IBFC. Assinar a alternativa correta de acordo com o disposto no Código Penal acerca dos crimes contra o patrimônio. Letra A. Configura o crime de roubo a subtração para si ou para outra de coisa alheia móvel. Não é roubo, porque faltou um elemento essencial, a violência ou grave ameaça. Eu coloquei o artigo de roubo aqui. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, e aqui o ponto principal, mediante violência, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Eu acredito que você já está percebendo como funciona crimes contra o patrimônio e os demais no direito penal, ou seja, a parte especial. Em cada artigo, temos o núcleo verbal e os pontos principais, e é isso que você vai gravar, porque esses pontos principais, esses elementos essenciais, que irão diferenciar o crime, no caso de roubo, a violência ou grave ameaça. Aqui, o que foi que ele descreveu? Se você falar em voz alta, a pessoa que está ao seu lado vai perceber que você está aprendendo. Qual foi o crime que ele narrou? Crime de furto. Perfeito. Foi crime de furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então não seria roubo. Letra B. Configura o crime de extorsão, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Aqui, quem leu com pressa marcou. Depois de fazer várias questões com pressa, marcou e está errado. Não é extorsão. É extorsão mediante sequestro. Aqui está o crime de extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar que se faça uma coisa. E só a título de curiosidade, essa é um dos elementos essenciais para esse crime. Como eu fiz na questão passada, diferenciando estelionato e furto, há questões que cobram a diferença entre extorsão e roubo. Você vai perceber que na extorsão, o comportamento da vítima é essencial, fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Um exemplo de questão seria fornecer a senha de um banco, de um cofre, enfim.
A vítima precisa ter esse comportamento e é isso que diferencia do roubo. Alô, você, se quiser aprender mais, basta assinar o curso em PDF ou ter acesso à apostila completa, que também está na descrição. Tem aulas e questões para você aprender ainda mais. Então, não será extorsão, porque é extorsão mediante sequestro. Letra C. A receptação não é punível se desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Errado. E aqui, só a título de curiosidade, coisa linda, ó. Essa preposição aqui, ó. Quando você encontrar uma preposição antes de pronome relativo, algum termo depois pediu. Isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Proveio de alguma coisa. Por isso que está aqui esse pronome relativo, certo? É esse tipo de questão é uma questão difícil. Muita gente erra, mas com a prática você consegue observar mais à medida que você lê muitas questões. Você começa a entender de onde vem cada preposição. Por exemplo, você pode falar assim, ó, sem querer fugir muito do assunto. Português é a matéria que mais gosto. Ô, Glória, tá precisando estudar mais. Porque quem gosta, vou até trocar a cor, gosta de alguma coisa. Afinal, quando eu pergunto a você, eu pergunto assim, ó, você gosta? Você vai perguntar, aí você vai responder de quê? Gosta de quê, irmão? Eu preciso de um dia aqui, ó. Português é a matéria de que mais gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Aqui é um nível um pouco mais acima, mas nada que você não consiga pegar. Muita prática você vai chegar a isso. Então é uma coisa linda quando você lê uma frase correta. Isso está errado porque a receptação é sim punível. Aqui está o artigo. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Ou seja, exemplo prático. Um menor de 18 anos, ou seja, ele é isento de pena, porque ele é inimputável, furta, né, esse celular ou rouba e te vende a preço de custo, você vai e compra. Um celular de R$1.000, você paga 100. E aí depois ele ficou isento de pena porque ele é inimputável. E a banca narra o seguinte: por ele ser inimputável, ou seja, você não responde o crime, a receptação não é punível. Está errado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você praticou o crime de receptação em ponto final. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira e receba. Tem um iPhone de R$2.000 sendo vendido por 100, pelo amor de Deus. Você tem noção do perigo. Então, é crime, independente se quem roubou, furtou, é isento de pena ou é desconhecido. Você pagou e você praticou o crime de receptação, certo? Então, letra C errada. Letra D, latrocínio, roubo qualificado pela morte, não é considerado crime contra o patrimônio. Errado. Porque muita gente confunde. Só porque houve, digamos assim, a morte, as pessoas acham que é crime contra a vida. Não é, crime contra o patrimônio. E aqui está, o roubo. Terceiro parágrafo. Se da violência resulta a morte. Isso aqui é o latrocínio. Consumado, inclusive, com a morte. Ainda que não haja a subtração. Um pouco mais aprofundado, mas passo a passo a gente vai evoluindo. Então não é a letra D, portanto a letra E. No roubo impróprio, o agente, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Esse roubo impróprio é chamado de furto que deu errado. Ramon, você poderia dar um exemplo em questão? Sim. Um indivíduo que entrou em uma casa para furtar uma televisão. Na saída desta casa, já com a posse da televisão, ele encontra um morador que estava retornando à sua residência. Para segurar este produto, ele utiliza de sua arma ou de sua faca para garantir que a TV seja roubada. E aí agora ele pratica roubo impróprio. É um furto que deu errado. Ele emprega a violência ou a grave ameaça logo depois de subtrair da coisa. Por isso que é chamada de furto que deu errado. Ele subtraiu, era um furto. Não houve violência nem grave ameaça, como você viu, que é essencial para o roubo. Mas ele teve que empregar essa violência ou grave ameaça após a subtração. E aqui está no primeiro parágrafo o furto impróprio. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime. Já vi questão militar sobre isso. Narrou um furto lindo que no final teve violência e colocou lá nas alternativas furto. Muita gente marcou. Não é furto.
É um furto que deu errado, é um roubo impróprio, certo? Questão de número 4, PMBOL, ano 2022. Vamos lá, vou pegar o marca-texto para facilitar. No dia 10 de abril de 2022, na saída de um prestigiado restaurante de Goiânia, Cleópatra, examinador criativo, foi surpreendido por Calígula, fugitivo do sistema prisional. Tava na saidinha, né? Oh, coisa linda. Que, portando uma faca e mediante grave ameaça, subtraiu a sua bolsa com a continha em seu interior, objetos pessoais e um celular de última geração. Subtração com grave ameaça é o que? É furto ou roubo? Vou deixar você responder. Sem demora, Calígula saiu em disparada pela via pública, sendo capturada a 2 quarteirões de distância por policiais militares que estavam de patrulha e que desconfiaram de seu comportamento. E aí a pergunta é, qual é o crime que ele vai responder? Vou te dar 3 segundos para marcar. Primeiro, vamos tirar as formas tentadas, porque não é forma tentada, é forma consumada. No momento em que ele subtraiu a bolsa aqui, ó, subtraiu a bolsa, já é um crime consumado. Porque, como vocês vão aprender comigo, conforme a súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Ou seja, basta que haja essa subtração, mesmo que tenha uma perseguição após, é crime consumado. E aqui agora temos as alternativas: roubo simples, roubo majorado ou roubo qualificado. Um pouco mais chata, por assim dizer, mas nada é impossível. É o roubo majorado, portanto, letra C. Roubo majorado na forma consumada. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. A diferença entre majorado e consumado é isso aqui, ó. Majorado é aumento de pena. Então, claramente, vai ter um aumento de fração de pena. Aqui aumentou 1/3, é roubo majorado. E quando que seria qualificado? Vou voltar aqui para vocês. Aqui seria um exemplo. Quando tem um parágrafo todo e muda o intervalo da pena. Perceba, eu não trouxe aqui, mas roubo tem uma pena X. Aqui tem outra pena completa, muda o intervalo todo. Isso é uma qualificadora. Então, ele traz um parágrafo e um outro intervalo de pena, qualificadora. Quando ele traz um aumento específico, majorante. Nada muito difícil. Portanto, roubo majorado na forma consumada. Aqui, dessa questão, eu queria que vocês aprendessem a súmula. Basta que haja a inversão da posse para ser roubo consumado, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Comece a trabalhar palavras assim, porque a banca vai tentar te confundir. E a saideira para terminarmos, olha o tamanho da criança. PMPB, questão de aspira. Deixa eu pegar o marca-texto. Vamos lá. Em determinado mercado, ao suspeitar do comportamento de uma pessoa, o gerente dirigiu-se à sala de monitoramento, passando a acompanhar a movimentação no interior do estabelecimento. Em certo momento, viu quando o sujeito colocou 2 garrafas no interior de sua calça e se dirigiu à saída da loja. Ele queria tomar uma cervejinha. Ainda de dentro da sala, acionou um fiscal de salão pelo rádio, determinando que o sujeito fosse parado. Em razão do movimento da loja, o fiscal não conseguiu se deslocar a tempo, tendo o sujeito saído à rua e sido contido por populares após gritos de "pega ladrão". Com a chegada da polícia, o sujeito retirou as garrafas de dentro de sua calça, sendo constatado que se tratava de 2 unidades de uísque. Não é cervejinha não, é uísque, o ladrão tá caro, no valor de 1.500. Pronto, a pergunta é, qual é o crime? Eu vou te dar 5 segundos para responder. Muitos, hoje em dia, queriam marcar crime impossível, foi para tomar uma cervejinha, que ele é vítima, etc. Mas o Código Penal ainda funciona, é letra A. Crime, quer dizer, em regra, né, em teoria, é letra A. Crime de furto consumado, pois a existência de vigilância, por si só, não afasta a viabilidade da conduta. Eu trouxe essa questão para vocês aprenderem outra súmula do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento, por si só, não torna a consumação do crime impossível. O que é que ele quis dizer? Se o mercado tem câmera ou tem segurança, isso não vai determinar que seja crime impossível, porque é assim a possibilidade de haver crime. Não é porque tem uma câmera ou alguém lá que é crime impossível.
A jurisprudência pacífica do STJ e STF é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível, dispensável, que o objeto subtraído saia da esfera de segurança da vítima. Grave isso aqui, porque a banca costuma fazer muita pegadinha, ou seja, basta que haja inversão da posse. A vítima não precisa, o objeto não precisa sair da esfera de vigilância da vítima, ou seja, ela não precisa esquecer e depois perceber que foi furtada. Basta que haja a inversão, é sim crime consumado. Eu espero que você tenha entendido e até a próxima aula.